Muito, muito grato, mais uma vez, de poder estar aqui, né, ministrando, trazendo a palavra do Senhor, aquilo que Ele colocou no nosso coração, aquilo que Ele ministrou em meu coração, na minha vida primeiro, e agora eu vou compartilhar com os irmãos. E aquilo que Ele colocou no meu coração, há uma semana, meus irmãos, nós comemoramos o dia de Pentecostes. O Pentecostes para os judeus era um tipo de festa, nós cristãos comemoramos outro tipo de festa, que é a descida do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele quer que nos revela, que faz com que nós entendamos e reconhecemos o nosso pecado e quem é Deus para todos nós. É uma maravilha poder vir aqui logo após descer um homem de Deus, né, que entrega a palavra do Senhor. Irmãos, é a palavra do Senhor com o Espírito Santo, que é aquele que nos convence sobre o pecado, a justiça e o juízo. Não há outra maneira se não for pela palavra de Deus e o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, meus irmãos, infelizmente, nós criamos expectativas erradas acerca de Deus. E é sobre expectativas que nós iremos falar nessa noite. Eu gostaria que os irmãos já deixassem as suas Bíblias abertas, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 26. Deixa aberto aí. E eu gostaria que a igreja refletisse comigo a seguinte questão. Quando nós criamos expectativas, não é errado criar expectativas. Desde que quando criamos essas expectativas, nós entendemos que ela realmente pode ser suprida. Essa expectativa que nós criamos é uma expectativa real, que pode ser, de alguma forma, alcançada. Quando nós criamos expectativas erradas, um exemplo muito claro é, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muito, especialmente na minha adolescência. Quando, de repente, eu vivi em muitas cidades diferentes, ia para escolas diferentes, e quando você chega numa escola, alguém cria uma certa amizade com você, e essa pessoa que cria essa certa amizade com você, de repente tem uma inimizade com outra pessoa. E ela fala acerca dessa outra pessoa segundo a ótica dela. E você então cria os conceitos a partir da visão daquela pessoa. Isso nós chamamos de alienação, é pensar com a cabeça alheia. E você nem conheceu, nem conversou com a pessoa, mas você já tem todos os conceitos formados acerca daquela pessoa. E de repente, se você quebra essa barreira do seu preconceito, da sua expectativa negativa, você conversa com essa pessoa e vê que não tem nada daquilo que a pessoa que criou essa expectativa falsa em seu coração, é porque ele tinha ou ela tinha algo contra aquela pessoa. Irmãos, infelizmente nós cristãos, e eu sempre trago isso, né, porque é algo que Deus tem trabalhado no nosso coração, temos trabalhado com a congregação em relação a isso, nós crentes, temos deixado que os outros falem sobre Deus para nós. E nós mesmos não queremos nos relacionar com Ele por meio da palavra e oração. E assim, quando os outros falam acerca de Deus para nós, sem que nós conheçamos de fato, nós criamos expectativas erradas acerca de Deus. E muitas vezes, por criar expectativas erradas acerca de Deus, nós nos frustramos. Porque falaram para nós que de repente Deus ia fazer algo que Ele nunca prometeu para nenhum de nós. Nunca. Então não há uma maneira mais assertiva de realmente conhecer a Deus se não for falando diretamente com Ele. Amém, igreja? Então nós vamos falar a respeito de uma personagem que infelizmente tinha uma expectativa muito errada acerca de Deus e cometeu um dos piores crimes que alguém poderia cometer por causa de uma expectativa errada. Diz lá, Evangelhos de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, verso 14 a 16, diz o seguinte: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscaram oportunidades para entregar. Igreja, Judas Iscariotes todo mundo conhece, né? A história de Judas é o traidor. Mas talvez o que nós não saibamos é o porquê ele traiu Jesus. Muitos pensam que foi por causa das 30 moedas. Mas não era por causa das 30 moedas.
tinha uma expectativa no coração de Judas, que infelizmente era uma expectativa errada. Ele esperava algo que não era de fato, não era o que Deus havia prometido. Irmãos, na primeira aliança, no Antigo Testamento, Deus fez uma promessa a Abraão que iria abençoar todos os povos por meio de Abraão e da sua descendência, amém? A Bíblia nos ensina isso. E havia então a promessa do Messias, aquele que viria libertar o povo. E a expectativa dos homens, dos judeus, no contexto de Judas era essa. O povo hebreu que viveu de prisões e de escravidões, alguns anos pelos babilônicos, saíram da escravidão dos babilônicos, foram escravos dos medos e dos persas, depois dos gregos, e no contexto agora de Judas, os romanos é a bola da vez. E Judas, como os judeus e um clã, ou um grupo mais específico, tinha toda a vontade de que eles fossem libertos da opressão romana. Esse grupo chamava Zelote. Judas, como os judeus, eu disse, especialmente os zelotes, então tinha expectativa do Messias, mas o Messias político. O Messias que libertaria o povo hebreu da opressão romana. E havia 400 anos antes de João Batista começar a anunciar, começar a aplanar as veredas de Jesus Cristo, e de repente vem o Messias, porque João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Judas, assim como os 12, e mais o povo que seguia Cristo, obviamente recebia os milagres, e Judas, quando via cada um dos milagres, via o poder que estava sobre as mãos de Jesus, ele obviamente encheu seu coração de expectativa: vai ser dessa vez. Porque não só ele tem a capacidade de arrebanhar multidões, que era o que Jesus fazia, mas ele tem poder sobrenatural. Nós podemos fazer com que fogo caia do céu, para consumir os romanos. E Judas viveu então, enchendo o seu coração com essa expectativa. E não só Judas, como também os 12. Irmãos, eles não sabiam o que de fato era Jesus. Eles não sabiam. Assim como muitos de nós ainda não sabemos quem é Jesus. E se estamos com expectativas erradas acerca de Cristo, recorramos ao Espírito Santo para que Ele possa revelar a nós verdadeiramente quem é Jesus. E muito é verdade que teve uma ocasião em que Jesus e eles entraram numa cidade, foram mal recebidos, saindo dessa cidade, João cutucou Jesus, assim como Tiago, falou: Senhor, quer que nós oremos para que fogo caia do céu e consuma toda essa cidade? Olha a cabeça deles. Olha a expectativa que eles tinham. Então, na última ceia, Jesus, já sabendo o que haveria de acontecer, sabendo que Judas haveria de traí-lo, falou: olhou para Judas: aquilo que você tiver que fazer, faça. Judas, talvez, com essa palavra, ele falou: é agora, realmente ele me autorizou a fazer aquilo que eu estava pensando. Tanto é, meus irmãos, que um professor, inclusive da FATIP, escreveu um artigo sobre: foi Judas quem traiu Jesus ou Jesus quem traiu Judas? Tanto é que ele foi expulso da FATIP, né? Porque criou um engodo, uma teologia falsa, enfim, e é nosso professor, né, Abel? Que Deus tenha misericórdia. Mas enfim, Judas então foi ter com os mestres da lei, e pegou então as 30 moedas, mas a expectativa não era por 30 moedas. A expectativa era que ali começaria então uma revolução. E Judas aguardou então um momento oportuno, Jesus no Getsemane, orando com os seus discípulos mais íntimos, naquela ocasião Pedro, Tiago e João. Chega Judas com o povo ou com a multidão para prender Jesus. E quando Jesus toma o beijo de Judas, e que imediatamente Pedro saca a espada e corta a orelha de Malcolm, eu imagino Judas dando um pulo de alegria, falando: é agora que vai começar a rebelião.
Essa era a expectativa dele. Nós vamos dar uma forcinha aqui para que realmente Jesus, ele se, de alguma forma, ele faça com que o povo se revolte contra os romanos e a gente vai conseguir destruí-los. E Jesus então fala: Pedro, não é dessa forma, pode guardar a espada. Imagine a frustração de Judas neste momento, de entender que a expectativa que ele tinha acerca de Jesus não era o que de fato Jesus veio fazer. Não era. E não era só de Judas essa expectativa, irmãos, porque quando Jesus então passa por Pilatos, passa pelas mãos de Pilatos, e Pilatos, pela ocasião da Páscoa, coloca Jesus diante da multidão, e o zelote Barrabás diante da multidão, e faz com que a multidão escolha. E a multidão também tinha expectativa, entendeu que Jesus, não vamos ficar com Jesus, ele pediu para que nós amássemos os romanos. De jeito nenhum, vamos libertar Barrabás, que matou um soldado romano por ser um zelote, ele sim quer nos libertar de Roma. Crucificam, solte Barrabás. Irmãos, essa história é trágica, e nós, lendo essa história, nós falamos: por que, como esse povo pode ser tão ignorante? Eles não tinham o Espírito Santo. E sabe o que é pior? Hoje nós, a igreja cristã do século 21, tem o Espírito Santo e muitas vezes escolhe ainda Barrabás. Escolhe lançar mão daquilo que Deus não prometeu. Escolhe lançar mão a situações ou ocasiões muito mais rápida ou muito mais urgente e deixa Deus de lado. Escolhe sempre aquilo que o faz, ou aquilo que o satisfaz, ou aquilo que satisfaz a expectativa, baseando-se na carne e no pecado, nós que temos uma natureza caída. E o terrível disso é porque aqueles homens não tinham o Espírito Santo, e nós vamos falar um pouco a respeito da descida do Espírito Santo, mas nós temos, e ainda hoje, nós escolhemos Barrabás. Quantas vezes, igreja, nós não escolhemos satisfazer as nossas expectativas carnais, humanas, mundanas, do que satisfazer a vontade de Deus? Quantas vezes? É uma reflexão que todos nós devemos fazer, olhando para dentro, não olhando para o seu irmão que está aí do lado, não olhando para aquele irmão que de repente, olha, o irmão fulano deveria estar aqui, não, olhando para si, olhando para si. Quantas vezes não foi eu trocando Cristo por Barrabás, por causa das minhas expectativas? Inclusive, nós que levantamos a mão aqui, oramos e adoramos, um louvor maravilhoso, e nós fechamos os nossos olhos, entregamos os nossos corações a Deus, como esse mesmo povo que estava escolhendo Barrabás, há uma semana, Jesus entra em Jerusalém, e eles fazem a maior festa: Hosana! Chegou o rei chegou! E celebrando a vinda de Cristo, os mesmos que celebraram, que colocaram as suas vestes para que Cristo e o seu jumentinho passasse, colocaram folhas para que ele passasse, uma semana depois estava mandando crucificá-lo. Então não se engane, irmão. Não é mentira quando você levanta a mão e adora a Deus, mas fique sempre, sempre atento e vigilante em fazer a vontade de Deus, porque você, a um segundo após levantar a sua mão e adorar a Deus, você pode querer crucificá-lo também, para satisfazer a tua carne, a tua vontade, a tua expectativa errada. Não se engane, esteja sempre, sempre se deixando levar para o Espírito Santo de Deus. Amém? Então aconteceu isso, e pediram então que crucificasse Jesus. Esses homens que tinham uma expectativa errada. Esses homens que, por questões próprias, pessoais, políticas, cometeram o maior crime que a humanidade pôde presenciar. Crucificar o próprio Deus, em detrimento a uma liberdade geográfica
e não uma liberdade de todo o pecado. Irmãos, e Jesus foi crucificado. E Jesus ressuscitou, amém? Aleluia! Jesus ressuscitou. E Jesus ressurreto, irmãos. Qual era a expectativa do povo ainda? Quando o Senhor vai restabelecer o reino de Israel. Abre aí em em Atos, capítulo 1, verso 6. Jesus dando as últimas instruções ao povo, aos seus discípulos, que ali não era apenas os 12, mas aqui tem uma ênfase maior nos 12, ele dando as últimas instruções. Aí no verso 6 diz o seguinte: os discípulos, os apóstolos, perguntando para ele, aquele pois que haviam remido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Jesus até desconversou, irmão, e disse: não vos pertence saber os tempos. Jesus bateu o pé e falou: mas ainda assim, a expectativa é essa? Ainda não entenderam? Ainda não compreenderam? Ainda, mesmo que eu andei 3 anos com esses homens, ainda que eu os instruí, os ensinei, o que eles carregam consigo, aquilo que falaram a meu respeito, porque essa expectativa que eles tinham acerca de Jesus, era a expectativa sim do judeu que foram falados sobre Jesus, sobre o Messias, pelos pais desses homens, e pelos avós desses homens. Então não foi algo que criaram da cabeça, mas era uma expectativa acerca de Jesus, contado por outro. É por isso que eu sempre digo, irmãos, nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus. Nunca terceirizar, nunca ser alienado, apenas acreditar em tudo que é dito aqui, e vocês não conferir como os bereanos conferiram, quando Paulo chegou falando de Cristo. Vamos conferir nas escrituras, ver se esse homem que está falando é correto. Ver o que o pastor Júnior está falando é correto pelas escrituras, não o contrário. As escrituras não têm que se dobrar perante homem nenhum. E Jesus então desconversou, mas ele falou: olha, vocês vão compreender, fiquem em Jerusalém, até a descida do Espírito Santo, daquele que foi prometido. E assim aconteceu. Vamos mais uma página na frente, no capítulo 2, vou abrir uma outra versão aqui que eu gosto mais, mas no capítulo 2 de Atos, diz o seguinte, a partir do verso 1, quando chegou o dia de Pentecostes, era o Pentecostes que os judeus comemoravam, que era 50 dias após a Páscoa. Então eles comemoravam essa data, com as primícias, enfim. Então eles estavam na expectativa do dia de Pentecostes, comemorando esse dia. Para nós cristãos, agora o Pentecostes tem um outro significado, que é esse, que é descrito aqui. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, por cada um ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntaram: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Eles agora compreendiam, não só compreendiam o idioma, mas compreendiam aquilo que estava sendo dito. Porque quando Pedro, que foi tomado pelo Espírito Santo, aquele que negou Jesus 3 vezes, agora com a descida do Espírito Santo, ele se levanta e faz um dos maiores discursos que a humanidade pôde receber também. E naquele dia foram 3.000 almas salvas pelo poder do Espírito Santo, amém?
pela ousadia de Pedro, que agora compreendeu, a partir do Espírito Santo. Agora entendeu. E foram 3.000 almas, irmãos. Eu costumo falar que essas 3.000 vocês podem colocar o dobro, porque no contexto era contado apenas homens, não contaram mulheres e nem crianças. Quantas mulheres e crianças também podem ter se convertido? E aqui, esse número era aqueles que foram batizados, tá? Não foi que levantaram só a mão, não. Olha, eu aceito Jesus. Foram batizados. 3.000 homens. Porque compreenderam. E quem os fez compreender? O Espírito Santo de Deus. Quem nos faz compreender? O Espírito Santo de Deus. Não é a sua capacidade intelectual, não é o seu doutorado, não é o seu mestrado, não é a sua graduação, é o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus é linda, maravilhosa. E Deus mostra que é o Espírito dele quando ele pega esse mesmo Pedro e faz com que ele pregue para os doutores. Aí pega um doutor chamado Paulo e ele vai pregar para os simples. Pela lógica humana, Pedro pregaria para os simples, por ser simples. E Paulo, por ser quase um doutor, pregaria para os doutores. Mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E para mostrar, tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle, amém? É por Ele. Então, irmãos, as nossas expectativas estejam de fato baseadas na palavra do Senhor. Se de repente a nossa expectativa, aquilo que está em nosso coração, não for o que de fato a Bíblia diz, oremos com humildade diante do Senhor. Pai, me ajude a entender verdadeiramente a Tua palavra. Me ajude a ter um relacionamento honesto contigo. Que passe eu fazer a Tua vontade, não querendo que o Senhor faça a minha. E aqui, irmãos, ainda voltando no dia de Pentecostes, Deus foi talvez, depois da ressurreição de Jesus e da ressurreição de outras personagens bíblicas, foi o maior milagre que se teve notícia. Aqui, homens, ou os gregos, os galileus, falando em seu próprio idioma, e pessoas do mundo inteiro que estavam ali, ouvindo em seu próprio idioma as maravilhas de Deus. Então eles não só compreendiam o idioma, mas também compreendiam, como eu disse, a profundidade e a vontade desse Deus. Abriram-se os olhos, abriram-se os ouvidos. E é interessante que esse milagre só acontece no Novo Testamento, irmãos. Por quê? No Antigo Testamento Deus tinha um povo, caminhou com esse povo, era um só idioma. Aí Deus fala para os seus discípulos, na sua grande comissão: ide e pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Toda criatura. Mas eram pessoas simples, de talvez 2, 3 dialetos no máximo. Mas era para todos agora. Agora, Deus ampliou o seu alcance. Só que naquele contexto não tinha FISC, não tinha CCAA, não tinha Wizard, não tinha escola de idiomas. Como que faria para que esse povo entendesse? Pelo poder do Espírito Santo, eles eram capacitados a falar outros idiomas para anunciar o Evangelho. Amém? Capacitados pelo poder do Espírito Santo para falar outros idiomas e anunciar o Evangelho. E aí o Evangelho alcançou todos. Todos. Sem exceção. Ou, pelo menos, é aquilo que nós temos expectativas para a vinda do Messias. Que todas as nações tenham ouvido falar de Jesus. Amém, meus queridos? Então, para nós encerrarmos, eu gostaria que ficasse isso em nosso coração. Que as nossas expectativas criadas acerca de Jesus, seja de fato a bíblica. Aquilo que realmente Ele prometeu para nós. Aquilo que realmente está escrito. E que é confirmado pelo Espírito Santo em nosso coração. Que é testificado pelo Espírito Santo em nosso coração. Não vá de repente dar ouvidos a terceiros acerca de Cristo. A não ser que passe pelo crivo da palavra. Se alguém vem falar em nome de Cristo a você, meu irmão, vê se aquilo que foi dito está realmente de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que precisamos, dia após dia,
entendermos as Escrituras, estudarmos as Escrituras, estudarmos a Bíblia, entender a Bíblia, só pelo poder do Espírito Santo. O nosso Deus, e é algo que eu tenho falado também aos irmãos lá, nós vivemos ainda muito preso a rituais do Antigo Testamento. Nos rituais do Antigo Testamento havia o sacerdote, amém? O sacerdote é aquele que levava os pedidos dos homens a Deus. Contrário dos profetas, que é aquele que levava a palavra de Deus aos homens. E o sacerdote era quase que o mediador, então, entre Deus e o homem ali. E ainda hoje, nós vivemos isso. Nós não cremos que Deus fala conosco diretamente. Nós sempre achamos que tem na igreja alguém mais espiritual para ouvir mais do Pai do que nós. E eu tenho dito para a nossa igreja que o Pai fala com o Filho direto, não manda recado, irmãos. Receba isso. Não pense que tem alguém mais espiritual do que você, para Deus falar apenas com ele e não falar contigo. Deus fala com você. Deus não faz acepção entre seus filhos, a não ser que você não seja filho. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Não crie expectativas em outro. Saia do barco para você caminhar sobre as águas. Você. As expectativas têm que ser de você. Porque Deus quer se relacionar com você. Não com você por meio de outro, mas com você diretamente. Amém? Nós não estamos mais no tempo da antiga aliança. Não há mais um intermediário entre vocês e Deus. Não. Isso é a igreja romana. Nós temos livre acesso a Deus. E Ele nos garantiu na cruz. Amém. Na cruz. Que Deus nos abençoe.